por favor. Queremos cumprimentar o pastor Marcos, carregado desta congregação, e em seu nome, cumprimentar a todos os demais obreiros, e de forma geral. E eu, coincidentemente, já estivemos aqui pregando então na quarta-feira. Quantos irmãos estavam aqui na quarta? Vocês vão ter que sofrer de novo, um pouco mais. Mas eu tenho certeza que Deus é maravilhoso e Ele tem comprometimento com a sua igreja, então Ele vai falar no seu coração, com certeza absoluta. Quero convidá-los a fazer leitura de um texto bíblico, um versículo bem pequeno, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, repetindo então, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 17, um versículo bem pequeno, como falei, mas sobre esse tema, ou seja, sobre esse versículo, eu quero falar sobre o tema, por que orar? E quero que você preste atenção na mensagem, para que você entenda, porque há uma pequena complexidade quando tratamos de princípios norteadores da igreja. Precisamos prestar atenção. Amém? 5:17 diz assim: orai. Vamos de novo? Orai sem cessar. A oração é uma prática religiosa imprescindível, principalmente no que diz respeito à religião cristã. Seja qual for a denominação, se tiver como compêndio doutrinário a Bíblia Sagrada, terá como doutrina, pelo menos na teoria, a prática da oração. Simplesmente porque de Gênesis a Apocalipse, nós teremos de forma explícita, implícita, direta, indireta, Deus por meio dela, mandando orar, ouvindo orações, respondendo orações, corrigindo orações e se comprometendo com a oração e se revelando na oração. Vamos a alguns versículos bíblicos. Salmo 143:1, não precisa você acompanhar para nós sermos rápidos. O Senhor ouve a minha, Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Primeira carta de Pedro 3:12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Mateus 6:6, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Mateus 6:6. Peçam-lhe e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Mateus 7:8. 1 João 5:14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por último, 1 João 5:15, que é o versículo posterior ao que li. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Temos certeza, então, que a prática da oração está intrínseca à vida cristã, mas ainda precisamos entender a razão da sua necessidade. Por que temos que orar? Tendo em vista que o interlocutor
ou o agente a quem estamos orando, é Deus. E esse Deus a quem nós estamos orando, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Por que orar? Onisciência diz respeito a Ele saber tudo antes de pedirmos. Diz a Bíblia em Mateus 6,8, não vos assemelheis a eles, aos fariseus, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Ou seja, se Deus sabe o que é necessário para nós, antes de nós pedirmos a Ele, nós vamos pedir para quê? Faz sentido? Então, se faz necessário nós entendermos o porquê temos que orar. Onipotência, se Ele pode tudo, por que depende da nossa oração para fazer alguma coisa? Ele vai esperar nós orarmos para Ele agir? Se Ele é o Todo-Poderoso? Ele é onipresente. Isso significa que Ele está simultaneamente em todo lugar, tanto no tempo como no espaço. Não existe outro ser como esse, com esses atributos. Obviamente que os seres espirituais não são submetidos à nossa dimensão de tempo e espaço. Se estivéssemos falando, se eles estivessem submissos ao tempo e ao espaço, da forma como nós estamos, seria um caos. Porque, imagina para um fim didático, que um anjo, um ser espiritual, ele estivesse submetido às condições humanas, ao tempo e ao espaço, e ele viajasse na maior velocidade conhecida, que é a velocidade da luz. A estrela mais próxima da Terra, que é a estrela Centauro, ela está a 4,3 anos-luz da Terra. O que significa? Que o brilho dessa estrela, que brilhou há 4 anos e 3 meses, está chegando para nós hoje. Então, se o anjo partisse da estrela Centauros para chegar até nós na velocidade da luz, ele demoraria 4 anos e 3 meses da estrela mais perto de nós. Mas a Bíblia diz que os anjos estão diante do trono de Deus. Então o trono de Deus está para além do universo conhecido. E a estrela mais distante conhecida é a estrela que tem como apelido Earendel, que significa estrela da manhã. E ela está a 13 bilhões de anos-luz distante da Terra. Então, se os anjos estão para além do universo, e eles estivessem submetidos à realidade humana, eles teriam que viajar 13 bilhões de anos para atender uma demanda divina, viajando na velocidade da luz. Ou seja, os seres espirituais, eles não estão submissos, eles não estão subordinados à nossa realidade natural. Não estão. Mas eles não são oniscientes. Para um anjo estar aqui e na China ou aqui no céu, é um estalar de dedo, aqui ou lá. Satanás, eu estou dizendo isso porque Satanás também está nessa condição. Ele não é onipresente, mas para ele estar na China e aqui em Alvorada, é um estalar de dedo. Porém, ele não pode estar aqui e lá simultaneamente. Ou está lá, ou está aqui. Deus não. A Bíblia diz que Ele enche a terra e enche o céu. Deus está em todos os lugares e tempos e épocas, simultaneamente. O mesmo Deus que estava com Abraão. Aliás,
o mesmo Deus que está com Abraão, Ele está comigo, porque Ele é presente, aleluia, Ele não muda, Ele está sempre em todo lugar, Ele está com Abraão e está comigo, está contigo e em todos os lugares e tempos e espaço, o nosso Deus é soberano e está presente, aleluia. Mas então para que orar a um Deus assim, que conhece tudo? O salmista diz: Senhor, antes que venha uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, Tu o sabes. Salmo 139. Antes que eu fale, Ele já sabe que eu vou falar. Mas então, será que é uma formalidade estabelecida por Deus? Deus é burocrático, que Ele estabelece regras, simplesmente porque Ele quer submeter o povo a umas regras loucas? Que Deus é esse? Mas, convenhamos, nós vivemos emaranhados nessas questões. Eu já vi orações das mais loucas possíveis. Eu vi pessoas orando, explicando para Deus coisas. Eu até vi uma vez um irmão orando, dizendo: Senhor, Tu sabe que eu sou dizimista. Mas será que Deus não sabe? Deus conhece todas as coisas. Mas então, qual é o objetivo da nossa oração? Primeiro, a nossa oração, ela não tem o caráter informativo, uma vez que Deus sabe tudo. Nós não vamos orar para contar para Deus o que está acontecendo, Deus já sabe. Aleluia. Então parece que a minha oração se esvazia, se eu não posso contar para Ele o que eu estou passando, o que eu vou orar? Vou dizer: Senhor, mas que Deus maravilhoso, ou que Deus complexo é esse? A minha oração não tem caráter informativo. Esse é o equívoco, quando nós pensamos que vamos informar Deus para Ele agir. Não, não é isso que Deus espera de nós, não é para isso que Ele está nos convidando a orar, não é para informar Ele do que está acontecendo. Ele diz: eu já sei tudo, não precisa ficar repetindo, eu quero outra coisa de você. Aleluia, eu quero mais. Aleluia, glória a Deus. A oração, ela não tem o objetivo de convencimento a Deus. Deus não é volúvel como nós, que crescemos no conhecimento, e na medida com que nós aumentamos a compreensão, nós somos convencidos de alguma coisa. Não, Deus não é assim. Ele é o Todo-Poderoso, então não há argumentos humanos que o convença para mudar de ideia, para mudar de atitude. Eu já vi alguns pregadores dizer que nós temos que orar e argumentar com Deus até convencê-lo. Não, Deus não precisa disso. Por mais boa intenção que tenha, esse pregador está equivocado. E seria uma ignorância de minha parte tentar convencer alguém que já sabe o que eu vou falar antes que eu fale. Eu vou convencê-lo daquilo que ele já sabe, inclusive os argumentos que eu vou usar. Se eu pensar assim, Deus está brincando conosco, estabelecendo coisas que não faz sentido. Então a nossa oração também não tem a finalidade de convencê-lo. A nossa oração, ela não tem o objetivo de lembrá-lo de alguma coisa, apesar de a Bíblia trazer muita essa expressão, quando vem de Deus, tem a ver com a revelação dele aos homens, mas quando vem do homem, essa expressão tem a ver com o comprometimento que o homem tem com aquilo que Deus prometeu. Deixa eu tentar explicar. Quando Deus disse, lembrei, é que Ele está querendo se comunicar conosco dentro da nossa compreensão, porque nós estamos dentro dessa dimensão espiritual. Então, quando Deus está fazendo isso, Ele está se revelando a nós. Teologicamente, nós falamos de antropomorfismo, uma palavra bem complicada, dá até para botar num filho, ou antropopatismo. O que é isso? Antropomorfismo é quando Deus se revela como tendo mãos, olhos, nariz, chegou a Deus o aroma. Eu não estou dizendo que Deus não tem isso, mas isso é uma linguagem figurada para que nós possamos entendê-lo.
Deus conversando conosco, se relacionando conosco como homem, para que nós possamos entender. Mas quando os homens chegam diante de Deus e dizem: Senhor, lembra-te quando fizeste, lembra-te do que prometeste. Ele não tem o objetivo de fazer com que Deus se lembre, porque Deus é deficiente de memória, que Deus pode ter esquecido, quem sabe. Vou lembrá-lo porque pode ser que ele tenha esquecido, para ele, não, Deus é fiel. Aleluia, nenhuma das suas palavras voltam vazia. Isso é atributo divino. Então, por que o homem lembra? Quando o homem lembra nas Escrituras, ele está dizendo: Senhor, eu estou firme na tua promessa. Eu estou agindo nela. Eu estou aqui na posição que eu deveria estar. Aleluia. Esta oração está relacionada com a vontade de Deus, que nós vamos entrar agora na sequência. Então, em primeiro lugar, a oração, ela tem a ver com a realização da vontade de Deus. Para que os irmãos pensem comigo, Ele planejou os nossos dias, mas Ele submeteu o plano a nós. Como é que isso funciona? Nós também fazemos planos. Qual é a minha vontade, por exemplo? Tentar explicar para vocês aqui. Qual é a minha vontade para com a Débora, minha filha? Qual é a minha vontade para com ela? Existe. Eu quero que ela seja bem-sucedida, que ela seja uma crente abençoada, cheia do Espírito Santo, que ela ame a Deus, tenha um profundo conhecimento bíblico, e que ela se deixe levar pelo Espírito Santo por onde ela passar, e que todas as realizações dela sejam debaixo da potente mão de Deus. Esse é o meu desejo. Mas isso vai acontecer com ela? Não sei. Por quê? Porque depende de quem? Dela. Mas eu não tracei a minha vontade? Sim. Deus desenhou a tua vida. Deus descreveu os teus dias. Alamacha. Aleluia. Deus tem o melhor para você. É por isso que Ele diz: filhinho, entrega a tua vida ao Senhor e confia nele. Segue nos caminhos do Senhor que são retos. Ele tem o melhor para você. Filho, dá-me o teu coração, vem comigo, eu sei para onde você vai. Mas Ele não obriga ninguém. Se você não quiser seguir a vontade de Deus, você vai seguir o seu próprio caminho. E a Bíblia nos relata muitos casos em que o povo andou como ovelha desgarrada pelos seus próprios caminhos, e sem a mão de Deus. Mas era a vontade de Deus? Não. Deus permitiu por uma questão de justiça. Então, quando nós oramos, na oração, nós nos condicionamos à vontade de Deus. Aleluia. Nós passamos a assimilar a vontade de Deus na nossa oração. Quando nós nos dobramos diante de Deus, aleluia, nós damos abertura para que o Espírito Santo nos mostre o caminho que devemos seguir, as atitudes que devemos tomar, que é a vontade. Ora, se é o Espírito Santo que nos orienta, é a vontade de quem? A vontade de Deus. Mas como é que eu vou abrir espaço para Ele me orientar? É na oração. Quando eu vou orar, eu vou buscar a presença dEle e a vontade dEle. Irmãos, quem ora sabe. Quando nós dobramos o joelho, nós dobramos numa condição. Quando nós levantamos noutra. Aleluia. Filhos, tem filhos aqui? Você quer ganhar tudo do pai com mais facilidade? Vá a Ele depois da oração. Ele está mole. Ele está mais sensível. Estou falando dentro de... Claro que
com fim didático. Nós levantamos da oração moles. Aleluia. A raiva foi embora, a ira foi embora, o medo foi embora. Aleluia. A insegurança sumiu. Nós estamos confiantes. Aleluia. A angústia desapareceu. Irmãos, comprovação científica. Os que oram, as pessoas que oram, elas têm 80% de vantagem com relação às que não oram, no que diz respeito à depressão e à ansiedade. Isso significa que quem ora só tem 20% de possibilidade de ter ansiedade e depressão. Porque na presença de Deus nós somos satisfeitos. Aleluia, isso tem a ver com a vontade. Então, quando Deus nos chama para orar, e nós vamos ver Jesus, quando Ele vai orar na angústia, e Ele diz, a minha alma está angustiada ao ponto de morrer, eu estou mal, emocionalmente, e Ele chega diante de Deus, Ele está tão mal, que o suor do seu rosto se transforma em gotas de sangue, e ele coloca na presença de Deus o que ele está sentindo, e ele diz, Pai, se tiver uma forma outra, que eu não tenha que passar por isso, tem um plano B, tem outra condição, mas na oração ele diz, mas seja feita a tua vontade, aleluia. Eu estou submetido à tua vontade, eu quero a tua vontade, porque ele viveu a vida dizendo, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade dele. Aleluia. É por isso que ele ensina no Pai Nosso que está no céu, Mateus 6:9, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Por que orar, venha a nós o teu reino? É porque o reino não está acontecendo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Às vezes, num primeiro momento, parece que não. Mas quando nós vamos orar, nós nos submetemos. Nós suplantamos a nossa vontade. Aleluia. E confiamos na vontade dEle. E muitas vezes nós dizemos, Senhor, eu não entendo. Tem um hino que diz, eu não entendo, mas eu me submeto, porque eu confio em Ti. Eu não sei o que o Senhor está fazendo. Aleluia. Eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas eu confio que o que o Senhor está fazendo é o melhor para mim. Aleluia, eu prefiro confiar no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Segundo ponto, a oração tem a ver com, voltando um pouquinho, veja bem, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós estamos na vontade de Deus, Deus nos empodera. Que coisa interessante, irmãos. Você quer ver um exemplo? Josué no capítulo 10, o versículo 8 em diante. Josué estava lutando, mas ele estava lutando conforme a vontade de Deus. No versículo 8, Deus diz a Josué, vai e lute, porque eu serei contigo e ninguém te resistirá. Enfrenta, vai. E Josué saiu e foi, conforme a vontade de Deus. Quando ele está lutando, depois, no dia seguinte, e ele vê que os seus inimigos não foram vencidos ainda, ele não concluiu o que ele estava fazendo, mas preste atenção, o que ele estava fazendo? A vontade de Deus. E ele está fazendo a vontade de Deus, e ele percebe que não está concluindo. Ele olha para o sol e diz, sol, para. Aleluia, lua, para. E parou. E no versículo 14, o autor diz assim, nunca aconteceu de forma tão precisa como ali, isso, em que Deus atendeu a oração de um homem, para alterar o sistema solar.
E esse atendeu, no original, ele tem o sentido de obedeceu. É claro que Deus não obedece a homem nenhum, é nós que obedecemos a Ele. Mas é para que você entenda que só aconteceu porque ele orou. Deus não ia fazer. Mas quando ele orou, Deus fez. Aleluia. Elias, Tiago 5 e 7 faz menção dele, diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e orou, e não choveu por 3 anos, e orou de novo, e choveu. E observem que Deus ouviu Elias, mesmo com as consequências que a oração desse homem trouxe. A oração de Elias fez com que não chovesse por 3 anos, secou o pasto, acabou a água, os animais morreram, profetas foram mortos, filhos de viúvas foram, os pais morreram, os filhos foram vendidos escravos, viúvas morreram de fome, porque uma pessoa que estava na presença de Deus orou. E aí você vai entender que a Bíblia diz assim: muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Segundo ponto, para sermos rápido, a oração tem a ver com a legalidade espiritual. Que isso, pastor Pita? Deus confiou ao homem, entregou ao homem a terra, e o governo da terra e tudo que nela existe. Quando Deus entrega, Ele é Deus, Ele não toma. Ele entregou. Tanto é que Deus não interveio quando o homem estava colocando nome nos animais. Quando o homem olhou para um animal e disse: você é vaca? Deus não chegou para ele: não é feio vaca, bota outro nome. Não, Ele botou vaca. Ele nomeou todos os animais. Por mais feio que tu ache o nome dos animais, é problema do homem, foi o homem que deu. Deus deu a terra ao homem para ele dominá-la. O que o homem fez? Entregou a Satanás. Eu falei disso na quarta-feira. Satanás tornou-se o príncipe deste mundo. Como assim, pastor Pitã? Lucas capítulo 4, versículo 6. Quando Jesus está sendo tentado, Satanás chega para Jesus, leva ele ao alto monte e mostra os reinos. Reino tem a ver com governo. Deus não entregou a terra, posse da terra. Ele é dono do céu e da terra e de tudo que existe. Ele entregou o governo da terra. O homem entregou a Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo por legitimidade, legalidade. O curso do mundo é segundo Satanás. Nós não somos daqui. Quando Jesus está sendo tentado, Satanás o leva ao alto monte e mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso eu te darei. Olha o que diz, vamos ler. Diz assim, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Quem é que entregou para Satanás? Foi Deus? Não. Jesus questionou isso? Não. É legítimo. É dele. Se foi o homem que entregou o que era seu a Satanás, quem é que pode reaver? Legitimamente. De forma justa. Quem? O próprio homem. É o homem que tem que chegar e reaver. Mas o homem pode? Não. A não ser pelos méritos da cruz de Cristo. Aleluia! E aqui começa a descortinar
Oh, aleluia. Aqui começa a descortinar o porquê que Jesus disse, vai no meu nome. Eu dou a vocês o crédito do meu nome, e no meu nome você vai curar. No meu nome você vai repreender espírito diabólico. No meu nome você vai estar sobre. Mas é preciso que o homem assuma essa posição. É necessário que o homem faça, veja bem. Por que Jesus disse, olha, agora vocês vão começar a ver pessoas sendo libertas sem que ninguém faça nada? Não, vocês vão fazer. Porque o que Deus deu foi condição para nós, aleluia, assumirmos a posição daquilo que está na mão de Satanás e arrancarmos das mãos dele, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que Jesus disse que as portas do inferno não resistirão. Vejam bem, as portas não resistirão, não é o sentido de que o inferno virá contra a igreja, não. É a igreja que vai contra o inferno, e as portas do inferno não resistem. Por isso que o homem Cristo morreu para nos dar o poder. Por isso, em seu nome, nós desfazemos as obras do diabo. A nossa guerra é espiritual, acredite você ou não. Quando nós oramos, aleluia, nós legitimamos a libertação de uma pessoa. Entenderam, irmãos? Deus, alguém vai dizer, mas irmão, cadê a autoridade e a soberania divina? Está com ele continua soberano. Deus não vai ser soberano conforme o teu conceito, senão ele não seria Deus. Ele é soberano como ele decidiu ser. E ele, na sua soberania, confiou aos filhos dos homens o poder da reconciliação. A salvação do mundo está nas nossas mãos. A transformação do mundo está nas nossas mãos. Quando oramos, Deus age. Ele está esperando você orar para que as coisas aconteçam. Ele está esperando você orar, você não está entendendo. Não é com argumento, não é com conversa, não é com discurso. Tem gente que evangeliza a vida toda, nunca ganha uma alma. O filho é desviado, o filho está longe de Deus e não consegue, porque só fala. Experimente orar. Aleluia. Experimente orar, que as amarras vão se desfazer. Satanás não pode, não resiste. Quando nós oramos, Deus legitimamente age. Quer ver uma coisa? Por causa do pecado original, as pessoas estão mortas espiritualmente, não conseguem entender, estão cegados por Satanás. Quem é que cega? O príncipe deste mundo. As pessoas estão cegas, estão surdas, não conseguem entender o Evangelho. Como é que nós vamos fazer com que se quebre isso? A autoridade que Deus te deu na oração, aleluia, você ora. Experimente orar antes de evangelizar. Tem gente que acha que pregar o evangelho é coisa simples. Irmão, se fosse tão simples, o Senhor Jesus não tinha dito assim, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, pelo Espírito Santo. Vocês acham que faltava informação para os discípulos? Eles vieram 3 anos com Jesus. 3 anos e meio com Jesus, eles sabiam tudo, tinham experiência suficiente para sair testemunhando. Conhecimento não faltava. Eles sabiam tudo a respeito de Jesus, conheciam Jesus, andavam com Jesus. Eles poderiam sair evangelizando, dizendo, eu conheço Jesus, mas não é simples, é preciso poder. Jesus, não vão, fiquem em Jerusalém, enquanto eles ficaram orando, e foram revestidos de poder, e agora têm condição para sair. E observem, eles só saíram na oração. Todos os eventos que aconteceram no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, têm como pano de fundo a oração. Você quer ver? Cornélio, quando Deus se manifesta, olha que interessante. Quando Deus manda chamar Pedro, o que Cornélio estava fazendo?
Orando. Cornélio não conhecia nada, não sabia nada, tinha experiência nenhuma, mas ele orou, aleluia, Deus ouviu a oração e tomou providência. Quando eles foram chamar Pedro na casa de Simão, o curtidor, aonde que estava Pedro e o que Pedro estava fazendo? Orando, aleluia. Você quer ver Deus operar na sua vida? Experimente orar, alamacha. Aleluia, experimente, comece a viver o sobrenatural de Deus, mas é preciso entender, aleluia, que a coisa é séria, Quer viver livre das tentações? Ore. Quer viver o sobrenatural de Deus? Ore. Quer que Deus fale contigo? Sem orar? Difícil. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Que coisa boa, né? Por que Deus fala? Tem irmão que chega aqui, Deus falou comigo esta madrugada, e ele fica assim, por que fala tanto com ele, comigo nunca fala? Quantos gostariam de ouvir a voz do Espírito Santo com você, diretamente com você? Você acha que existe monopólio? Que Deus tem filhos prediletos? Que Deus fala comigo e não fala com você? Fala, irmão. Acontece que o falar de Deus na nossa vida é progressivo na medida em que nós temos relacionamento com Ele. Na medida que nós atendemos a voz do Espírito Santo. Quer ver um exemplo? Quantas vezes você estava em casa e você teve um sentimento que você deveria ir na igreja? Hoje era de você ficar em casa, mas não, eu tenho que ir na igreja, mas você sufocou, não, vou ficar em casa, ficou. Deixa eu perguntar para você, quem é que colocaria um sentimento em você de ir à igreja? O diabo? E por que você desobedeceu? Aí você quer que Deus fale contigo com maior intensidade? Quando? É tempo, pastor Marcos. Meu Deus do céu. A igreja precisa acordar. Aleluia. Você não sentiu em algum momento de ir orar por alguém ou de falar de Jesus para alguém e você simplesmente sufocou? Pensando no que poderia acontecer? E você quer que o Espírito Santo fale contigo em maior proporções? Experimente orar. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai começar a ser guiado pela voz do Espírito Santo. Você não vai ser guiado pela voz da moda, não vai ser guiado pela voz da esposa, pela voz da sogra, pela voz do sogro, pela voz do mundo. Você vai começar a aprender a ser guiado pela voz do Espírito Santo. E você não tem noção de como Ele fala. Ele fala, entenda pelo amor de Deus. O Espírito Santo fala. Aleluia. Deus está agindo através da oração. Eu tenho que terminar. Tem uma tribo aborígena. Um pesquisador esteve lá. Na verdade ele era missionário. E aí disseram para ele que no dia seguinte seria um dia da caça do emu. E ele ficou esperando para ver como é que funcionava a caça do emu. E quando chegou no dia da caçada do emu, toda a tribo se reuniu, acenderam uma fogueira e começaram a dançar e a fazer um culto, um ritual religioso. E dançavam e cantavam em volta daquela fogueira por 1 hora, 2 horas, e o missionário parado orando, esperando para ver quando começaria a caçada do emu. Eles terminaram aquela cerimônia já quase meia-noite, e o missionário chegou para eles e disse: e aí, vão ir caçar o emu agora? E ele disse: não, o emu já foi caçado. Como assim?
Não. Nós caçamos ele aqui, hoje. Amanhã nós vamos buscar ele. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você quer ganhar alma para Jesus? Ganhe na oração primeiro. Nenhum de vocês estão aqui por acaso. Você só está aqui porque alguém orou por você. Alguém libertou você das garras do diabo. Eu não entendi, irmão Sérgio. Desde pequeno eu vim para a igreja com 7 anos de idade. Meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Não tenho nenhum vínculo com crente. E com 7 anos de idade eu comecei na igreja com minha tia. Abracei. Jesus me atraiu de tal forma que não tem explicação. Eu disse, como é que pode? Alguém orou por mim. Depois eu descobri que a minha avó, por parte do pai, aleluia, alamacha, era crente. Nenhum dos seus filhos seguiu o evangelho, mas um neto foi alcançado pela graça, porque alguém orou por ele. Vocês estão aqui, vocês três, sabe por que vocês estão aqui? Porque alguém orou por vocês. Vocês não poderiam estar aqui. Satanás não queria que vocês viessem, pode ter certeza. Mas enquanto Satanás está tramando para vocês não vir, tem a oração de um santo, oh meu Deus do céu, batendo lá, e Deus diz assim, é legítimo, eu ajo, está dentro o sangue do meu filho, vai lá, cobre, vai na igreja, agora depende de vocês dão sequência ou não, aleluia, que coisa linda, irmão, que coisa preciosa, igreja, oh aleluia, 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 meu Deus. Você quer ter orientação do Espírito Santo? Ore. Você quer ver o seu filho, quer ver o seu irmão, seu pai, sua mãe, seu tio, seu parente livre das drogas? Ore, experimente orar. Quantos que dizem assim, não adianta, eles não querem saber nada de Jesus? Experimente orar antes. Irmão, eu não estou aqui fazendo discurso barato, eu tenho responsabilidade, eu sei o que estou pregando, eu sei o que é viver uma vida de oração, eu sei quem é o Deus que eu estou proclamando aqui. Eu não sou menino, eu estudei a minha vida toda para entender estas coisas, para poder ajudar alguém a ser livre das garras de Satanás. Aleluia, se você quiser, você vai ter uma vida de relevância espiritual. Eu preciso parar, aleluia, vamos estar de pé, aleluia, aleluia. Quantos entendem aqui que só estão aqui porque alguém orou por você? Quantos já sabiam que alguém tinha orado por você? E você não cria na oração tanto assim? Ah, que coisa maravilhosa. Nosso pastor presidente tem levantado aqui motivos de oração, pedindo para colocar nomes na relação. Irmãos, não basta simplesmente você fazer relação de nomes. Observem. Agora, pare e pense, se o teu pastor está dizendo para fazer relação e orar, é porque é oração, tem sentido, tem algo aí que você precisa entender, ou você está satisfeito? Irmão, não me queira mal, não me queira mal, é uma pergunta retórica, você está satisfeito com a tua vida espiritual? Você está em sintonia suficientemente com Deus ou falta alguma coisa ainda que você quer avançar, precisa, e você sabe que precisa avançar? Ouça, aleluia, esse pastor, aleluia, experimente orar com sinceridade. Não basta fazer uma oração eloquente, uma oração com uma desenvoltura gramatical,
Não, tudo isso é bonito, mas o que Deus espera, e não é só que Deus estabelece, existe uma justiça a ser cumprida, e ela se cumpre quando um justo ora, ou seja, quando alguém ora com sinceridade de coração, quando é legítima a sua oração, quando a sua oração é autêntica, aleluia, pode ter certeza, não importa quanto tempo você tem de fé, ou se você entrou nessa igreja pela primeira vez, se você orar, você verá Deus agindo. Se alguém quer uma oração, aqui estão os irmãos para orar por você. Oração é coisa séria. Aleluia, irmãos que estão aqui, obreiros do Senhor, que estão aqui na frente. Aqui, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor, vocês estão aqui na frente. Irmão Carlinhos, você sabe o quanto isso é sério. Aleluia. Oh, aleluia, nós estamos falando de algo profundamente espiritual. Aleluia, vida ou morte. Aleluia, Deus vai usar vocês para ministrar sobre vidas aqui. Aleluia. Aleluia, não é brincadeira, é coisa séria. Se você acreditar nesse Deus que usa os falhos, os pequenos, os simples, aleluia, Ele usa quem não é para confundir os que são, Ele usa quem não tem para confundir os que têm. Aleluia, a ação do Evangelho é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus para os salvos. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, preciso fazer alguma coisa. Não pense que as coisas vão acontecer na nossa vida, seja feita a vontade de Deus. Não, Deus está olhando para você, dizendo o que você está fazendo. Oh, aleluia, glória a Deus. Quantos querem uma oração? Vem aqui na frente, os irmãos já estarão orando por você. Venha rápido, porque nós já vamos terminar, eu já passei o horário. Aleluia, vem em nome de Jesus. Você quer uma vitória? Você tem que tomar uma decisão. A coisa é séria. Aleluia, você quer ter uma vida relevante? Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia, as coisas vão começar a acontecer de forma surpreendente, você não vai entender, e não é para entender mesmo, porque é glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. As coisas de Deus são sobrenaturais. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Oh, aleluia, a igreja sobreviveu com coisas sobrenaturais. Poder de Deus, a igreja ora, Deus faz. Pedro orou, ressuscitou. A viúva, aleluia, Pedro e Tiago estavam subindo ao templo, Jesus curou o paralítico, mas você sabe o que eles estavam fazendo? Indo para a oração. Aleluia, Jesus vai curar você para fazer a sua vontade. Ele não vai curar para você fazer a sua, não. Ele vai curar você porque Ele quer te usar. Ele vai te usar, entenda e aceite. Aleluia. Aleluia, aleluia, comece a orar, em nome de Jesus, porque a tua oração, ela sincera, oh aleluia, ela vai mover o céu, e não se surpreenda com o que Deus vai fazer na sua vida, você vai sair daqui outra pessoa, em nome de Jesus, Pai, soberano e grande, nós cremos na tua palavra, a tua palavra é poderosa, eu creio, eu sei, Jesus. Aleluia, eu sei o que estou pregando. Oh, aleluia, não tenho dúvida no poder da tua palavra. E eu oro agora para que vidas sejam curadas aqui. Amém. Jesus, eu quero que vidas sejam curadas aqui. No nome de Jesus, nós ministramos a cura. Sim, para a glória do teu nome. Aquele cujo coração é sincero, seja curado agora, em nome de Jesus. Acredite, entenda, aleluia, você precisa crer, amar, aleluia, creia agora em nome de Jesus, você vai ser curado,
Em nome de Jesus, Pai, transforma esta família. Quantos filhos aqui que estão, Senhor, oh meu Deus, escravos do mundo, em nome de Jesus agora, nós oramos e libertamos estas vidas, para que amanhã estejam aqui, te adorando, te servindo, com alegria. Oh, aleluia, aleluia.